Olá, queridos. Antes de mais nada, eu quero desejar uma boa segunda-feira e um bom início de semana na presença de Deus. A reflexão de hoje é ainda sobre aquele caso da moça que não cedeu o lugar no avião para uma criança. Eu gravei um vídeo já sobre o assunto, mas na reflexão de hoje eu gostaria de falar para os pais, principalmente para aqueles que já estão, com crianças nessa idade, que desobedecem, que fazem birras, porque a palavra de Deus tem algo a nos falar sobre isso. E como é bom, porque quando acontece esse tipo de coisa, a nossa mente fica aguçada, não é, para falar sobre o que a Bíblia diz a respeito, né? Eu vejo aí na internet muita gente falando a favor, muita gente falando contra a decisão daquela moça, né, a Jennifer Castro, que ficou famosa, né, da noite por dia, por simplesmente ter dito não. Eu não vou me aprofundar muito nisso, eu vou ser bem específico na palavra de hoje, mas preste bem atenção. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu vejo que muitas pessoas entendem esse versículo de forma errada. Por quê? Porque Provérbios é um livro de sabedoria. Portanto, trata-se aqui de um texto de princípios e não de promessa. A mesma coisa é aquele texto lá em Atos 16:31. O livro de Atos é um livro histórico, portanto, narra a história da igreja, a igreja primitiva. E aí muita gente pega aquele versículo que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então veja, aquele texto também é um princípio bíblico. Siga o princípio, ensine a criança, creia no Senhor Jesus Cristo. Se a criança vai se converter ou vai seguir no caminho de Deus ou não, aí é com ela. Se sua família vai se converter, também não depende de você. Não é algo que compete a nós. Então veja, ambos os textos tratam de um princípio. O que eu quero dizer com isso é que o nosso papel como pais, como cristãos, é ensinar a palavra. Então, o texto de Provérbios não é uma promessa, é um princípio a ser seguido. Ou seja, o fato do filho ser ensinado não significa que ele não venha se desviar. Isso pode acontecer. O exemplo disso é filhos de grandes líderes, né, que se desviam da fé, que são enganados na faculdade, na universidade, pelas vãs filosofias e rudimentos desse mundo. Então, o texto aqui, ao se referir em um princípio a ser seguido, é algo que nos diz o seguinte: pai, mãe, ensine, seja exemplo. O resultado não depende de você, depende de Deus. É a graça de Deus e vai depender também das influências das amizades do seu filho, vai depender dos tipos de leitura do seu filho, ou seja, é um conjunto de fatores que vai formar a personalidade do seu filho, mas faça a sua parte. Por isso que é tão importante as pessoas estudarem um pouco de apologética. O estudo da apologética é necessário para defender a nossa fé, para conhecer. É muito importante conhecer as bases dessas ideologias que têm surgido, porque isso tem sido a causa de muitos jovens estarem afastados de Deus. Veja que absurdo está acontecendo hoje em nosso país. As crianças estão sendo ensinadas desde cedo sobre sexualidade. Nos últimos dias, o que temos visto nos noticiários são crianças expostas dentro de salas de aulas a vídeos que não são favoráveis a um tipo de criança assistir, né? Nem a um crente. Imagine uma criança. Então, é só você pesquisar aí. Vários absurdos têm acontecido na escola pública brasileira. Então, o papel dos pais dessa geração é ensinar, é estudar, é buscar o conhecimento. E hoje nós estamos vivendo numa geração onde mais tem acesso ao conhecimento, minha gente. É essa geração. Você dá um clique aí no YouTube, você aprende o que você quiser, tanto de bom como de ruim. Eu quero finalizar com um texto de Deuteronômio, que está aqui em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 6, diz assim, eu estou lendo na versão ARA. Deus dizendo para o povo de Israel: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as encalcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na mão, e te serão por frontal entre os olhos, isto é, na testa. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A ideia aqui é fazer de um quarto de um filho, né, cheio de versículo bíblico. Então veja que o texto de Deuteronômio é claro.
A responsabilidade é dos pais de ensinar o caminho, de educar o filho. A escola só ensina português e matemática e hoje ainda está ensinando muito mal. E além disso, tem ensinado coisas que não deve, por exemplo, como sexualidade. Então, pais, isso é muito sério o que está acontecendo. Aquela situação que aconteceu lá no avião é apenas a ponta de um iceberg do que está acontecendo em nosso país, onde os pais têm sido irresponsáveis na criação dos seus filhos, ao permitirem com que eles façam qualquer coisa, na hora que quiser, fale o que quiser, e não é bem assim. Eu sou de um tempo em que criança não se metia na conversa de adulto. Eu sou de um tempo em que criança não ficava, né, se rastejando pelo chão se o pai ou a mãe dissesse não. Era o cipó de goiaba, era a sandália havaiana. E hoje, não, porque não pode bater. Que tipo de geração é essa? Que tipo de crianças e jovens vamos estar formando daqui a 10, 15, 20 anos? Você já observou o grande índice de ansiedade, depressão que as crianças vêm tendo hoje? Será que não é por conta da ausência dos pais no lar? Eu fiquei assustado quando um dia desse uma irmã aqui da igreja, a qual eu pastoreio, me disse: pastor, no próximo ano minha filha vai estar na primeira série, né? E a professora disse que vai ser obrigada a passar o dia todo lá. E essa mãe não queria, não quer colocar, quer passar a tarde do dia, né, com sua filha, educando, lendo a Bíblia, mas tem que ser o dia todo agora. Então veja o que está acontecendo. O Estado está querendo tomar, né, a responsabilidade que é do pai, que é da mãe. O Estado está querendo fazer aquilo que o pai deve fazer, que é educar, que é ensinar, como diz Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, pais, tomem muito cuidado com isso. Esse vídeo aqui é uma espécie de alerta para você refletir sobre isso. Diga não ao seu filho. Crie o seu filho no caminho do Senhor. Repreende o seu filho, exorte o seu filho. Eu tenho uma filha de 3 anos, aí eu posso dizer que eu já repreendi ela de uma forma delicada, claro, né? Mas já repreendi várias vezes aqui. E agora ela está mais de 3 anos aí, está falando tudo, está conversando e a gente está educando. É trabalhoso, é. O papel dos pais é isso mesmo, é um papel de sacrifício. Então tenha cuidado com o que está acontecendo. Leia a Bíblia com seu filho, ensine o seu filho, diga não ao seu filho e verifique o que ele tem aprendido na escola. A escola onde Laura estuda aqui é uma escola muito boa, um ensino muito elevado, mas eu toda vez que ela chega de aula eu pergunto a ela: e aí, minha filha, o que foi que você aprendeu hoje na escola? Então, pai, mãe, esteja atento. Tá bem, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Compartilhe este vídeo, é um alerta para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.